Olá, bom dia, um excelente dia para você. Eu sou Priscila Rangel e o Agronacional já está no ar. Nosso ponto de encontro com os assuntos do campo e da cultura agro. No Repórter Rural de hoje, o jornalista Roberto Camargo mostra que a tecnologia é fundamental para o trabalho de quem expõe a produção em feiras agropecuárias. Vamos falar também sobre a compra de animais com genética superior para a formação do gado. E vamos conhecer um engenho em Santa Catarina que ainda conserva uma atafona e é aberto à visitação. E tem mais, a viola mostra sua força no campo, nas toadas dos violeiros. Bom demais o programa de hoje, fica com a gente, o Agronacional tá só começando. O Brasil tem um histórico de sucesso com as feiras e exposições agropecuárias. São eventos que servem de vitrine aos produtores para vender, comprar, conhecer as novidades de cada setor e, principalmente, se conectar com o mundo agro. O jornalista Roberto Camargo mostra que, mesmo durante a pandemia, as feiras e exposições não pararam, mas se reinventaram com a ajuda da tecnologia. É o que a gente confere agora no Repórter Rural. O Brasil tem um calendário riquíssimo de feiras e exposições agropecuárias que acontecem em todos os rincões do país. Muitos desses eventos são conhecidos do público pelas atrações que oferecem, mas para quem trabalha no campo, são acima de tudo oportunidades para troca de experiências, busca de inovações e realização de negócios. A grande importância é estarmos presentes, engajado nas oportunidades de divulgação, mostrar mais os orgânicos para a sociedade. Então tudo isso faz parte de um processo evolutivo que estimula produtores e consumidores de forma simultânea para que haja mais orgânicos para todos. O contato entre quem produz e quem consome é sempre muito positivo. As feiras e exposições agropecuárias são um espaço para essa troca. Sempre é bom, essa interação, essa interatividade com produtores junto com consumidores, crianças, surgem grandes ideias, as pessoas interagindo. As experiências que os produtores passam, que nós passamos aos consumidores, é muito importante porque você troca, às vezes uma criança que nunca viu um alface, nem imagina que o tomate é daquele jeito. Há essa troca de experiência, isso é muito importante. E ao mesmo tempo, são as experiências que os nossos consumidores nos passam, que nós aprimoramos as bases, a base produtiva. Então isso sempre há uma convergência boa em prol do crescimento. Por isso nós estamos aqui, para crescer, todo mundo junto. Saber detalhes de como são produzidos os alimentos só faz aumentar a confiança do consumidor no produto que leva para a sua mesa. Conservam mais na geladeira. O alface dura mais tempo, o cheiro verde, tudo dura mais tempo, o tomate. Essa diferença eu recomendo muito. Rende mais, dura mais tempo, como eu já falei, na geladeira, E assim, uma sensação de uma coisa melhor, mais saudável, A tecnologia digital ajuda bastante as pessoas no trabalho. Aplicativos para celular têm sido bastante usados para conectar os produtores entre si e com os consumidores dos seus produtos. Para um pequeno agricultor que não dispõe, por exemplo, de um computador com uma boa internet, o celular é uma excelente ferramenta de trabalho. Nós temos que se adaptar muito com o uso da tecnologia, com o uso das redes sociais, com o uso do WhatsApp Business, dos aplicativos de vendas, com as parcerias de lojas virtuais. Nós tivemos que se reinventar e o bom de tudo isso é que nós estamos atingindo um número maior possível de pessoas. Acessando essas tecnologias, nós estamos abrangendo mais, crescendo mais. O alimento orgânico ele chega em mais pessoas ao mesmo tempo. Antes nós estávamos só no local físico e hoje nós estamos no formato digital, virtual. Isso extrapolou o crescimento, Então, por esse motivo que nós estamos usando as bases tecnológicas, barra a procura por alimento saudável. Então, nós estamos crescendo por conta de tudo isso, Com a pandemia do novo coronavírus, houve uma valorização dos alimentos mais saudáveis e o resultado foi o crescimento na produção de orgânicos. Nós começamos a perceber que dentro da pandemia, os clientes e os não clientes, ou seja, os clientes em potenciais, passaram a perceber que o valor do orgânico, o valor do alimento orgânico.
Então, as pessoas estão... A corrida ao alimento saudável, a corrida ao alimento que proporciona saúde, que proporciona imunidade, isso avançou bastante. O ano passado nós tivemos um crescimento, né, dos nossos produtores em média 40% a 100% de produtores. Né? Isso tudo é fruto de quê? Das pessoas darem preferência ao alimento orgânico como forma de melhorar a sua imunidade, melhorar a sua saúde. Né? Feiras e exposições agropecuárias ajudam muito as pessoas a se conectarem. Um bom começo para quem deseja transformar o jeito de obter da terra produtos em quantidade e com a qualidade que todos esperam. No próximo programa, a gente continua acompanhando o jornalista Roberto Camargo, que nos mostra como a participação em feiras e exposições agropecuárias gera aprendizado e transformações. E agora nós vamos conhecer o projeto Progenético do governo de Minas Gerais. É uma iniciativa que democratiza a compra e venda de gado com uma genética superior. Produtores de pequeno porte já estão adquirindo vários animais com o objetivo de melhorar a produção do rebanho. Pecuaristas aqui de Minas Gerais, principalmente os pequenos produtores, sempre batalharam para obter um plantel que lhes rendesse boa qualidade no leite e produzisse uma boa carne. Requisitos importantes na hora de negociar a venda do gado leiteiro e o de corte. Acontece que o estado é imenso e nessa divisão geográfica é preciso escolher com sabedoria qual genética do animal que melhor vai se adaptar ao clima de cada região. E isso é só o primeiro ponto a se observar, segundo especialistas. Foi então que no ano de 2006, os órgãos de extensão rural, pesquisa e defesa sanitária do governo de Minas criaram o programa Progenética, Programa de Melhoria da Qualidade Genética do Rebanho Bovino de Minas Gerais, que se tornou uma das políticas públicas mais multiplicadas em outros estados do Brasil. Progenética nada mais é do que a democratização do acesso à genética de qualidade dos rebanhos, né, por parte dos chamados produtores dos rebanhos comerciais. Ele prevê o estabelecimento de uma conexão real e contínua, né, entre o segmento da produção genética especializada, os chamados rebanhos de seleção PO, e a base de produção de rebanhos comerciais, de forma a garantir o fluxo de genética superior para a base produtiva. Minas Gerais tem cerca de 360 mil bovinocultores e talvez só 10% deste numerário é que possuem uma melhoria genética acentuada dos seus rebanhos. A palavra democratizar a compra de animais comerciais para os pequenos e médios produtores foi a chance que faltava para o Zé de Marinho, lá de Itinga, no Vale do Jequitinhonha, para ele retomar o sonho de ter um gado mais forte para enfrentar os longos períodos de estiagem. O Minas Rural esteve em sua propriedade em 2019 e mostrou como água em suas terras é artigo raro. Mesmo assim, ele, incentivado pela técnica da Emater local, Márcia Esteves, adquiriu em 2018 um touro melhorador e, junto a esse esforço, adotou novas tecnologias, como produzir silagem no período das águas para que esses animais sobrevivam e ele não precise mais voltar a trabalhar sazonalmente nos cortes de cana Brasil afora. A lida é difícil. Difícil que falta água, falta água, pasto não tem na época da seca. Aí o trabalho fica puxado para nós aqui. E o pasto pouco, fica quase sem jeito de movimentar por causa disso. Mas só que com a ajuda da Emater, que o pessoal nos ajuda aqui, aí vai dando um jeito de nós ir tratando do gado, ajudando sempre, né? Tá junto com nós. A Emater Minas coordena e executa as feiras e leilões de touros e matrizes, promovidos por um arranjo local entre as instituições parceiras, prefeituras municipais
e instituições privadas, como sindicatos rurais, cooperativas agropecuárias, agentes financeiros e as associações de criadores. Esse touro aí, pai, o 10, que é isso aqui, nós olhamos aquele dia, isso. É um touro muito bom, né? Pra gente lá, acho que vai encaixar bem, né? Produtores interessados em adquirir touros e matrizes geneticamente superiores comparecem a estes eventos e negociam diretamente com os criadores, vendedores. Assim fez o seu Jarbas, produtor rural de Itapajipe, no Triângulo Mineiro, que adquiriu numa dessas feiras, no final do ano de 2017, o touro Pajura Boa Lembrança. Ele cria gado leiteiro e produz uma média de 300 litros de leite por dia, ordenhando cerca de 50 vacas. Com esses mesmos animais, já chegou a produzir 600 litros por dia, mas reclama que, devido à alta nos custos de produção, o jeito encontrado foi reduzir a oferta de concentrado no coxo. Em outras épocas, já havia comprado matrizes leiteiras com recursos do PRONAF, Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, com a orientação da equipe da Emater local. Bom, eu decidi comprar esse touro aqui praticamente repentino, porque o Gleico me convidou para ir na feira, que ia em Itapajipe, eu passei lá conversando, o meu colega falou que eu não arrependia de comprar esse boi por a qualidade de leite que ele tem no gado dele e a rusticidão que ele é, de manso e evita de carrapato, essas coisas. Aí eu passei, gostei do boi, comprei, o banco financiava, até eu comprei financiado esse boi, né? E graças a Deus paguei e ele me retornou com a produção muito bonita que eu tenho dele. Então eu espero que eu não vou arrepender e não vou ficar decepcionado, porque as bezerras e as novilhas são muito de ubre grande, bonito, né? E sadia. Aportamos agora no município de Limeira do Oeste, localizado no Pontal do Triângulo Mineiro. Foi lá que conhecemos o produtor Jerônimo. Ele, que é veterinário, vem de uma geração de criadores de gado de corte. Apesar de praticar a pecuária mista, cria e engorda de bezerros. No dia das filmagens, ele estava embarcando animais para o frigorífico, mas pôde nos mostrar o zelo que tem na hora da pesagem. Pois, segundo ele, é nessa hora que se vê se os esforços e os investimentos compensaram. Agora a gente faz um rápido intervalo, mas no próximo bloco você conhece uma atafona que funciona há 80 anos em um engenho do sul. E vai ouvir também o som das violas. Fica com a gente, nós voltamos já. Estamos de volta com o Agronacional, nosso ponto de encontro com os assuntos do campo e da cultura agro. Convidamos vocês agora para uma viagem no tempo. Nós vamos entrar em um engenho em Ibirama, Santa Catarina, onde há 80 anos foi construída uma atafona para transformar o milho em farinha para pães. O Rio Selim, em Ibirama, é considerado um museu a céu aberto e um dos motivos é esta raridade, muito bem preservada à margem do Ribeirão Moçada. As engrenagens continuam trabalhando e ajudam a contar a história da família Hayek e de toda uma comunidade. Este engenho fez parte do sonho do pai do Manfredo. Carlos Hayek, que faleceu aos 89 anos, construiu a estrutura na década de 40. Quando já ia na aula, na época, a vontade dele era desenhar rodas de água, essas coisas, né? Assim. Aí, em 1945, ele começou a construir, em 1946 já estava concluída a obra. No início, além da atafona, também tinham instaladas aqui algumas máquinas de marcenaria. E nos fundos, um quarto que servia como a casa do seu Carlos, já que ele ficou solteiro até os 29 anos. Os equipamentos, hoje nomeados para a identificação dos visitantes, ainda são daquela época e são utilizados pelo seu Manfredo no dia a dia. Tudo preservado com muito cuidado. Tinha bastante clientela, foi tudo na base da troca, o pessoal trazia o milho e levava o fubá. Aí logo em seguida ele adquiriu um descascador de arroz também, o pessoal que trazia o arroz para descascar,
não só aqui do Rio Selim, também tanto de outras localidades. Então ele descascava o arroz também para o pessoal. Seu Carlos foi perseverante, indo contra muitos comentários negativos na época da construção do engenho, que diziam não ser possível o funcionamento neste lugar. Na época o pessoal falava assim para ele, esse ribeirãozinho aqui ele vai secar meio logo, isso não adianta mais construir um negócio desse ali, porque logo não vai ter água suficiente. Olha, graças a Deus, até hoje sempre houve altas e baixas, assim, água. Agora nós estamos num momento de seca de novo, mas eu creio que daqui a uns anos nós vamos ter água de novo suficiente. Até hoje era assim. Na parede ainda é possível ver os alvarás de funcionamento da época e as tabelas. Essa daqui relata as trocas e esta outra, a diferença de valores do cruzeiro para o real. No auge das famílias que consumiam muito pão de fubá, eram moídos até 300 quilos de milho por dia, o que equivale a 260 quilos de fubá. Os clientes traziam o milho e levavam o fubá na hora na base de troca, já que sempre havia reserva e sempre pagavam um valor calculado pelo peso do milho. Quem trouxe 10 kg de milho tinha um desconto de 1,3 kg. Um saco de 60 kg recebia 52 kg de fubá. Então tinha aquele desconto do milho, levava o fubá e além disso tinha a moagem para pagar, né? Isso, a moagem hoje é 90 centavos por quilo, mas isso conforme a inflação foi aumentando assim. Mas o desconto lá do milho sempre é a mesma tabela até hoje que a gente desconta. Já o arroz era descascado sem troca. Cada cliente levava o seu, sendo o valor pago também pelo quilo com casca. Seu Manfredo trabalha em uma empresa da cidade há muitos anos e nas horas vagas e finais de semana se dedica ao engenho. Eles plantam o milho e o arroz e ainda vendem o produto a quem se interessar. Quem chega até aqui também se depara com a marcenaria construída anos depois da instalação da Tafona. As poucas máquinas que antes ficavam no engenho vieram para cá, onde seu Carlos Hayek melhorou o espaço. Era ele quem fazia a manutenção de implementos agrícolas e produzia as janelas e portas para as casas da redondeza. Ele fez quase todas as casas lá nos anos 50, as casas que foram construídas por aí foram feitas janela, porta, tudo aqui. E também consertos de carroça, consertos, né, essas coisas, ele fazia tudo. Lembra que nós falamos que o seu Carlos era uma criança que amava desenhar? Inclusive as rodas d'água? A que movimenta o engenho até hoje é obra dele. A primeira roda d'água foi comprada junto com as pedras em 1945. Já a segunda foi construída pelo seu Carlos e instalada 2 anos depois. Já a terceira é essa daqui, que também foi construída pelo seu Carlos e trocada em 1992. Muita gente vem de outras cidades e até estados em busca da história. Um local perfeito para aprender ou recordar os velhos tempos. Muita gente que passa por aqui, não, meu avô tinha uma tafona, quando eu era criança fui numa tafona, essas coisas assim, ó. É um lugar assim que muita gente ainda lembra do passado, assim, né? As visitas devem ser agendadas e custam R$ 5,00, só para ajudar na manutenção do engenho. Na internet é possível saber mais detalhes e até agendar uma visita. Seu Manfredo é firme em dizer que, enquanto puder, irá manter o engenho assim, lindo, por dentro e por fora. O meu pai, ele sempre gostou assim, já tinha uma boa idade, quando já quase não podia mais andar, mas ele sempre queria que esse lugar aqui fosse preservado e mantido, né? E aí eu também prometi para ele que enquanto que eu posso, que é do meu alcance, que eu vou manter esse lugar aqui funcionando. Eu me sinto feliz que a gente tem isso aqui e pode mostrar assim para as outras gerações hoje como funcionava tudo na época. Isso aqui. A tradição segue no campo e não é só no trabalho de conservação de engenhos antigos. A arte se faz presente na música de viola. Como diz o violeiro Tião Mineiro, a viola não tem diploma, mas ela diploma a pessoa. Ela faz uma pessoa ser sábia e é o que nós vamos ver agora num trecho do documentário Como Nascem as Toadas, com direção de Daniel Schoma, produzido por artistas e pesquisadores do Instituto Câmara Clara e do Instituto Voa Mundo, em São Paulo. Passa fome, passa frio,
pra ver seus filhos criar. Toda viola tem nome. O violeiro, ainda uns tempos atrás eu andei por Minas e conversei com alguns lá e todos eles, que quando eles compravam, faziam uma viola, a primeira coisa que eles faziam, colocavam o nome. Ou colocavam o nome da mãe dele, ou da filha, da avó, da netinha. A vez ou outra ele colocava da própria mulher ou da outra. Mas ela nunca colocou o nome da sogra, mas todas as violas têm nome. Essa daqui chama Celeste, que é o Castelo Rá-Tim-Bum. Tinha aquela cobra dentro daquele pau lá, a Celeste. Quando o ninho chamava ela, ela vinha com aquela moleza. Então essa aqui é a Celeste. Eu chego em casa à tarde, eu pego ela, entendeu? Às vezes de manhã, eu já levanto também, eu dou uma... Nem que seja uma passadinha só, mas eu dou uma cutucadinha na barriga dela para ir trabalhar contente, né? Me sinto muito bem com ela, e, assim, pessoalmente, espiritual, tudo. Parece que ela... Né? Pessoalmente livre, tranquilo. Você fica preocupado com ela naquele minuto, né? Igual a pescaria, você se preocupa com aquilo. Então eu me preocupo bem com a viola. Você fica ligado, você e a viola, entendeu? Então vocês dois que ficam juntos ali, entendeu? É uma parceira né? das horas boas, né? Aí eu lembro, do jeito que eu ensinei. Aí eu lembro. Eu ensinei. Mas deixa ela um pouquinho. Não é só o violeiro nato, todos que eu falo, a viola, ela não tem diploma, tá? Mas ela diploma a pessoa, ela faz uma pessoa ser sábia, você entendeu? Ela faz. Então, não tem... A viola para mim é tudo. E eu já dei aula, palestra nas escolas aqui em Joaquim Egídio, né? Em todas as escolas aqui, durante 2 anos. E falando sobre a viola e o que a viola faz na vida da gente. Ela te sustenta, ela te conserva, ela te traz vida, sabe? É tudo. Então eu só digo assim, ame a viola. Primeira vez que você pega um instrumento, no primeiro toque que você dá, você às vezes faz coisas que você não tá, às vezes nunca fez, assim, vai para um lugar que você nunca tocou na sua viola, no instrumento que você mais toca. Então acho que é arriscado falar isso, mas parece que cada instrumento tem uma personalidade, assim, né? Tem uma alma, tem uma coisa que acho que talvez seja muito do que eles já foram seres vivos, né? Essas madeiras todas já foram vivas, já cresceram. E aí tem muita história aqui, né? E aí depois dessas madeiras todas, elas passaram na mão de várias pessoas. E aí depois teve uma pessoa que é esse luthier,
que pegou e transferiu muita energia para esse instrumento. No próximo programa, nós vamos saber da história de um beija-flor que serviu de inspiração para o verso "Eu venho plantar a paz para você plantar amor". E por hoje o programa fica por aqui, mas já temos nosso encontro marcado porque o Mundo Agro passa pela tela da TV Brasil. Eu sou Priscila Rangel e desejo a você um excelente dia. Tchauzinho!